Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia para quem está a entrar. Que muito bom dia, uma excelente e abençoada quinta-feira para vocês. Eu já agradeço muito a Deus pela vossa vida. Hoje estamos a iniciar sem música, mas temos que estar preparados para todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, Rómulo, Andreia, Vanessa e todos os que estão a entrar. Que Deus abençoe muito a vossa quinta-feira, que vocês se sintam em paz. Olhem, já tomaram o vosso cafezinho hoje? Bom, eu não estou habituada a fazer lives sem música, mas temos que trabalhar. Os Estados Unidos da América, que bênção, que Deus abençoe. Os Estados Unidos da América é um projeto que eu também tenho um grande desejo de ir aos Estados Unidos da América e com certeza que irei. E então, e sejam abençoados todas as nações que entram aqui. Então eu quero partilhar aqui primeiramente algo, lembrar, não é? Dos meus livros, não é? Que estão à venda, que eu posso mandar para a sua casa, tem em e-book, não é? Pode encontrar na Amazon, o do Reino Nunca Visto. Este aqui tem e-book, mas não está na Amazon, tem que me pedir a mim. Eu mando também para a sua casa assinados, não é? O Reino Nunca Visto e A Luz por Trás da Porta. Mas eu hoje não vou falar muito deles. Na outra live que fiz ontem eu falei um pouco assim mais ao pormenor dos temas deles. Vou aqui só tomar mais um pouquinho do meu café. E quero partilhar aqui uma mensagem maravilhosa para abençoar o seu coração. Aqui em João 13, que diz assim: faltava somente um dia. Eu quero que você esteja com os seus... Obrigado, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Então, faltava somente um dia para... João 13, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Há coisas muito interessantes na palavra pormenores e se nós temos que aprender com a Bíblia, não é? Aprender com Jesus. E há certos e determinados pormenores na Bíblia que nós não podemos deixá-los de lado, que são coisas que nos ensinam a viver no dia a dia, que são tão transformadoras para nós. Isto não é apenas uma história. Às vezes caímos no erro de ler a Bíblia como se estivéssemos a ler uma história que se passou há uns tempos atrás e esquecemos que o Espírito Santo está a falar connosco e a trazer-nos ensinamentos para o nosso dia a dia. Então, uma coisa aqui que Jesus está a falar tão clara, tão transparente, é que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Nós temos que saber quais são os tempos que nós estamos a viver na nossa vida. Temos que estar com os nossos ouvidos, olhos espirituais muito atentos à direção de Deus para não perdermos o nosso tempo. Ou seja, você está num tempo na sua vida, num inverno na sua vida, você vai andar com roupas de verão. Então, há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. E quando você tenta entender os tempos que você está a viver, entender onde você deve estar, aqui Jesus nos ensina que Ele sabia. E você pode pensar assim, mas isso é porque era o Filho de Deus, só o Filho de Deus é que sabia. Não, a Bíblia diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo e Ele pode nos revelar coisas profundas. O apóstolo Paulo fez uma oração, eu creio que está em Efésios 1, se não me engano, que diz: dar-nos espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da grandeza, do poder, da glória, da herança. Eu até posso saltar aqui um pouquinho do texto para vir aqui consigo, só para lembrar desta oração, que você deve ter de aplicá-la na sua vida. Efésios 1 que diz isso. Olá, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Gálatas não, Efésios 1, que diz, por isso ouvi pois nesta versão aqui, agora não tenho aqui outra versão, que esta é a versão NTLH, peça ao Deus Todo-Poderoso, Pai Glorioso, que dê a vocês Espírito, que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Também está perfeita, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço a Deus que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A esperança para a qual ele os chamou e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Olha que lindo, eu não era para ir para este texto, mas esse poder que age em nós é uma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Pronto, aqui já é outro tema, mas
Você consegue ver as coisas em Cristo, você consegue ver as coisas, mas tem que estar posicionado e posicionada nele, não é? Então que Deus lhe possa trazer, eu faço esta mesma oração que Paulo fez naquela altura, faça-o por si hoje, que os olhos do seu entendimento possam ser abertos, que a sua mente possa ser aberta, para que você veja coisas sobrenaturais, coisas que você não via. Há pessoas que ainda se baseiam muito no tempo da lei, que pensam que os profetas antigos, é que naquela altura era diferente, não é? Os profetas iam lá e conseguiam, o profeta via o que é que estava a acontecer no quarto dos reis e conseguia ver essas coisas, mas nós temos hoje a mente de Cristo e nós ainda conseguimos ver mais coisas. Nós ainda conseguimos ver mais coisas hoje em dia, sabe? Nós conseguimos às vezes ver o entendimento, ver o que é que está do que é que a pessoa está às vezes a reação, e às vezes não é por feições da cara, é revelações que vêm ao Espírito, porque é do Espírito. Olá, muito bom dia, Deus abençoe a tua vida. Então aqui vamos lá, continuar aqui a iniciar. Então ele disse que ele sabia para onde, que era a hora dele deixar este mundo. Então Jesus sabia que tempo estava a viver. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até ao fim. Então você creia uma coisa, que você é amado por Jesus até ao fim. Você é amado por Jesus até ao fim. Deus não o deixa, Deus não o desampara. Vais tomar aqui mais o meu cafezinho. Eu quando bebo café nesta chávena, enquanto não vejo o fim à chávena, não descanso. Então diz assim, Jesus e os seus discípulos estavam a jantar. E Jesus também comia. Há pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra e pensam que Jesus não comia, que Jesus não trabalhava, que Jesus não era um ser como a gente. Jesus era um ser como a gente. Jesus era humano como nós. Ele fez homem como nós. Eles estavam a jantar e o diabo já havia posto, olha aqui, o diabo já havia posto na cabeça de Judas. Eu quero que você abra muito o seu coração e a sua mente para entender aqui esta palavra aos pormenores, que ela vai trazer revelações profundas ao seu espírito. Então, eles estavam a jantar e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Esteja bem atento, o diabo, antes de fazer alguma coisa na vida de alguém, antes de levar alguém a tomar atitudes negativas, atitudes que entristecem o Espírito Santo, levar alguém a fazer coisas más, levar alguém a mover-se no seu corpo com uma ação para fazer algo que vai fazer mal, para fazer alguma maldade, porque é o diabo quem mete as coisas más na mente das pessoas, então ele joga uma ideia na mente da pessoa. Por isso você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas olha, Deus nos deu uma revelação incrível aqui nesta palavra. Você vai ficar maravilhado com o que Deus ministrou ao meu coração. Então, eu estou-lhe a trazer aqui esta palavra, esteja atento. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, então, como é que funciona? O diabo mete uma ideia na cabeça da pessoa e a pessoa começa ali a martelar aquilo. A martelar. Por isso é que você deve guardar o seu coração. Porque primeiro você vê uma coisa na sua mente, ou um pensamento, ou uma coisa física. O que é que leva um homem... O que é que leva um homem a adulterar? Um homem ou uma mulher a adulterar? Porque ele vai ver. O adultério não veio se a pessoa não viu. Não é uma imaginação. A pessoa tem que ver. A pessoa já tira ali como se fosse uma foto, fica ali uma imagem, ela fica lá no seu subconsciente, no subconsciente da pessoa, a pessoa fica a pensar naquilo, e se a pessoa ficar com a mente parada naquilo e ficar focada naquilo, se alimentar aquilo, vai passar a ação, mas a pessoa tem sempre a possibilidade de escolher orar, apagar aquilo, repreender, porque às vezes são setas do inimigo que até joga setas à mente das pessoas para as pessoas fazerem asneiras, pensarem coisas estúpidas e coisas parvas. Então, agora imagine que a pessoa alimenta aquilo, a pessoa tem aquela imagem, a pessoa vai meter uma conversa, vai ter uma conversa parva, vai começar a pensar coisas estúpidas, e quanto mais alimentar aquilo, mais vai dar hipótese de haver ali um adultério e de passarem à ação. E você já sabe do que é que eu estou a falar, não é? De passar à ação.
Então guarda o seu coração, guarda os seus pensamentos. Mas aqui o diabo já lhe havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E porquê que o diabo tinha posto aqui, na mente de Judas, a ideia de trair Jesus? Sabe porquê? Porque o amor que Judas tinha dentro do coração dele era o amor ao dinheiro. E o diabo sabe das suas fraquezas, o diabo sabe da fraqueza das pessoas. E ele vai sempre agir, vai semear na fraqueza da pessoa. Se a pessoa tem fraqueza com dinheiro, o diabo vai colocar ideias da pessoa roubar. Se a pessoa é dada para o adulto, que são dadas para a sexualidade, são muito fervorosos na vida sexual, vai sempre mandar setas disso. Se a pessoa não estiver bem no casamento, o casamento é bênção, o sexo é bênção, o casamento é bênção, por isso os dois devem estar bem um com o outro. Eu não sei porque é que eu estou só a falar disto hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Porque está tudo alinhado, não é? São tudo... Só que imagine, o diabo sabe que se destruir um casamento destrói uma família, destrói um propósito de Deus, e às vezes ele quer usar essas situações, o adultério, porque isso dos pecados que desagrada mais a Deus é esse, sexo fora do casamento, entende? E então essa parte aí, ele vai colocar uma ideia na cabeça porque sabe qual é a fraqueza da pessoa. E pode haver outra fraqueza, há pessoas que é da pornografia também, ficam ali, parece que se ficam a alimentar daquilo ali, mas só Jesus na causa. Mais fraquezas surgiram aí também. Existem pessoas que têm fraquezas, às vezes, coisas que havia uma que uma vez fiz terapia com ela, já tinha discipulado a pessoa há muitos anos atrás, entretanto a pessoa foi fazer terapia, a pessoa tinha um vício de chupar gelo, porque era uma ansiedade, e aquilo a pessoa dizia que se acalmava, pronto, era uma psicose que a pessoa tinha, e também é diferente. Agora há pessoas que a fraqueza pode ser de roubar dinheiro, pode ser de invejar, há pessoas que é assim, inveja paralisa a pessoa. Se a pessoa estiver só a andar no ciclo de invejar o outro, a pessoa vai estar sempre a criar raízes de amargura e não se move em si mesma. Então o diabo vai sempre colocar ao lado dessas pessoas, vai começar a mostrar imagens de pessoas que já conquistaram, para que a pessoa fique ali naquele ciclo só a remoer na inveja, porque ele sabe a fraqueza das pessoas, entende? Então, é várias coisas. Então ele pôs na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Porquê? Porquê que será que ele pôs isto? Pôs numa ideia, só que o Judas ainda não sabia o que é que devia de fazer. Então, Judas já estava com Jesus de pé atrás, desde a altura que aquela mulher derramou o perfume, o frasco de perfume. Deixa-me cá ver se eu encontro aqui onde é que está. Oh, meu Pai do céu, me ajuda, Senhor Jesus, preciso muito de ti. Onde é que está essa parte aí, que a mulher derrama lá o frasco de perfume? E que eles começaram a criticar. Pronto, ele ficou naquela... Eu agora não me lembro onde é que está. Mas... acho que está aqui. Pois, acho que não. Pois, eu não encontro agora. Mas ele ficou já a pensar assim, peraí, Jesus, veio uma mulher, derramou um frasco de perfume valiosíssimo, que o frasco do perfume que aquela mulher derramou nos pés de Jesus, derramou em Jesus, aquela mulher derramou um frasco de perfume valiosíssimo que valia 12 meses de um ordenado, na atualidade de hoje em dia, um ano de trabalho, não é? Um ano de trabalho, e essa mulher aí... E essa mulher foi dar esse perfume a Jesus, e como Judas tratava da parte financeira, era o discípulo que tratava da parte financeira, ele metia a mão no dinheiro, ele costumava tirar dinheiro para ele, e ele ali viu que aquele valor foi dado. Por isso a sugestão de, porque dar esse valor todo a Jesus e não dar, não ser coisas para os pobres, isso.
Entende? Porque ele já foi uma semente que foi para dentro do coração dele. Então, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Aqui Jesus revela claramente que sabia a identidade dele. Jesus sabia quem ele era, o que é que ele estava aqui a fazer, quem é que ele tinha nascido para ser. Ele já tinha Jesus tinha todo o poder dado por Deus e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Eu quero lhe perguntar, você sabe a sua identidade? Você sabe de onde você veio e para onde você vai? Talvez você não saiba de onde vem, não é? Mas se você sabe pelo menos para onde é que vai, você sabe qual é o seu destino profético, você sabe onde é que Deus o quer levar. Então ele sabia dessas coisas. E sabia que também tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a capa, porque há pessoas que só se querem manter com a capa. E aqui Jesus dá-nos uma lição incrível. Há pessoas que só querem estar com a capa, mas não querem meter o avental. Ou seja, podem disfarçar até andar com a capa e fazer uma coisinha ou outra, porque os fariseus também faziam isso. Os fariseus queriam andar com a capa da autoridade, não é? Queriam andar com a capa da autoridade, mas eles não queriam muito fazer isto que Jesus vai fazer aqui, que você vai ver. Então, ele tirou a capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Porquê? Porque a capa significa a autoridade, significa a realeza, não é? E a toalha significa o serviço, o avental, há umas versões que falam avental, significa o serviço. Então ele trocou a posição, amarrou a toalha na cintura e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. E olha aqui que interessante, imagine, aqui diz que faltava somente um dia para a festa da Páscoa, faltava um dia para a festa da Páscoa, estava-se a aproximar aquele tempo que Jesus ia ser crucificado. Ele estava ansioso, com certeza, estava num momento de agitação ali com eles. Ele tinha que deixar as coisas prontas à pressa para cumprir o seu propósito, para que tudo desse certo. E ele foi ainda lavar os pés dos discípulos. Em seguida pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Sabe, eu não vou mostrar aqui o meu chinelo, também não está muito sujo, não é? Olha aqui, o meu chinelo. O que é que você tem nos pés? É sujeira. Então, o que é que Jesus aqui está a querer falar? Ele está a falar aqui, quando ele foi lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha, ele foi lavar, e diz assim, quando chegou perto de Simão, Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou a fazer, porém mais tarde você vai entender. Há coisas na sua vida que você não está a entender agora, não está a perceber porque é que você está a passar por certas... Você não entende porque é que está a passar por certas e determinadas circunstâncias, mas você vai entender depois. Imagine, se você imagina, às vezes até tem uma visão daquilo que você deseja mais à frente, tem um sonho, mas Deus não lhe vai mostrar. Fez a diagramação do meu livro? Qual livro? Ah, ok. Como é que sabia que eu tinha falado do meu livro? Você entrou agora. É este livro aqui. Este. Ou este. Foi este aqui? Não. Pronto, então, graças a Deus por isso. Então, continuando assim, agora já me perdi onde é que eu estava. Há coisas que você não entende, você tem ainda bem. Então, obrigada então pelo carinho. Então você vê uma visão, mas você não vê o processo, não vai ver o processo. Imagine, a vida seria tão sem piada, tão vazia, se Deus lhe mostrasse tudo. Que horas é que você vai comer, seria tão monótona. Então a vida é como se fosse uma aventura. Você vê a visão do que vai acontecer, logo ele coloca um desejo no seu coração, um sonho no seu coração, e você vai caminhando. Só que aqui Jesus disse, agora você não entende o que estou a fazer, mas mais tarde vai entender. Você vai entender mais tarde que o processo que você passou na vida, tudo aquilo que você passou até agora, contribuiu para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua maturidade, para você ajudar também outras pessoas.
Então, o Senhor nunca lavará os pés, nunca me lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. A outra versão diz, não fala, outra versão que eu estava a ler, que é a NVT, não fala discípulo. Diz que você não terá comunhão comigo. Comunhão significa intimidade. Então, vamos aplicar aqui, porque também só é discípulo quem segue, quem anda junto. Diz assim, se você não lavar, se eu não lavar os seus pés, ou seja, se Jesus não lavar os pés de Pedro, se Jesus não lavar os seus pés, se Jesus não lavar os meus pés, nós não somos discípulos, não temos comunhão com Ele. Então é necessário a sujeira do pé, pronto, eu mostrei aqui o sinal para dar o exemplo, a sujeira do pé sair toda. Porque nós andamos dia a dia a pisar coisas, andamos em ambientes, então é necessário a sujeira da nossa caminhada, a sujeira dos nossos passos sair toda, e é só Jesus que pode fazer isso. Então quando Pedro entendeu, ele disse assim, então o Senhor não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pediu Simão Pedro, aí ele já quis mergulhar, aí quando ele entendeu o significado, aí ele já disse assim, sejam bem-vindos quem está a entrar, aí ele já disse, não, eu agora quero lavar tudo, eu quero que me lave a cabeça, quero que me lave os pés, eu quero que me lave tudo, pode-se tomar já um banho. Pediu Simão Pedro, e Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Quem já tomou banho está completamente limpo, precisa lavar somente os pés, então é necessário esta lavagem dos pés ser constante. E eu vou dizer porquê. Ele diz aqui, Jesus sabia, você precisa de lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. Então repare, depois dele estar a servir, depois de ele estar a lavar os discípulos, ele vestiu a capa, colocou outra vez a capa que significa autoridade, realeza, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Então repare numa coisa, ele estava com a capa e disse assim, vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor. Eu acho linda esta parte de Jesus ser tão versátil, ser tão capaz de fazer mil e uma coisas, de ser humilde, de ser manso, de servir, de se sentar à mesa, de ser mestre, de ser rei. E repare, ele nos deixa exemplos incríveis para nós podermos seguir ele, porque nós também somos capazes de fazer coisas assim, porque ele disse que nós faríamos coisas maiores. Então quando ele sentou à mesa, ele disse assim, só quando estava sentado à mesa com a capa disse, vocês entendem o que fiz, vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Ele estava com a capa, pois eu sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés a vocês, ou seja, eu tirei a capa de mestre e de senhor e de rei, de príncipe, de realeza e fui-vos lavar os pés, então vocês devem lavar os pés uns aos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E aqui Jesus deu o exemplo, ele fez aquilo, ele se humilhou para dar um exemplo para eles, para dar aquele exemplo a eles. E porquê que ele quer, o que é que esta parte aqui de lavar os pés uns aos outros significa? É assim, eu não sei se você já participou alguma vez dessa parte aí de lavar os pés a qualquer pessoa que você não conhece. É uma parte que é profunda, é espiritual, é muito espiritual mesmo e leva assim a pessoa a quebrantar-se, a humilhar-se e traz-nos uma grande maturidade. É lindo, se você puder fazê-lo, se você puder participar disso, faça, porque é maravilhoso, é um momento maravilhoso. Mas ele aqui quando está a falar, esta parte aí de lavar os pés trabalha tanto na humildade, na humanidade da pessoa, mas também na parte de bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Trabalha tanto na humanidade, na humildade, mas também o que ele nos está a dizer é que nós temos que limpar as sujeiras uns dos outros. Nós temos que estar disponíveis, não só para estar como mestres a ensinar as pessoas, mas também para nos humilharmos e nos deitarmos e tirarmos a sujeira. Vou dar outra vez aqui o chinelo. Limpar a sujeira dos pés dos nossos irmãos, dos nossos
dos nossos companheiros de caminhada. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam. Está aqui escrito: eu sou o mestre, lavei os pés de vocês. Então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem limpar as sujeiras uns dos outros. Não é só eu estar no mestrado a falar aqui. Uma coisa que eu aprendi com os meus mentores foi essa parte aí de realmente de limpar qualquer pessoa, o necessitado, o pobre. Eu não posso estar disponível só para estar na parte, só com a capa, só a ensinar. Não é só isso, não é só estar na mesa a ensinar, a partir o pão. Não, eu também posso partir o pão, eu posso também limpar as sujeiras dos pés, porque aqui diz assim, que Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não será meu discípulo, respondeu Jesus. E ele respondeu isso para Pedro. Então nós temos que permitir que Jesus limpe os nossos pés, nós temos que limpar os pés dos nossos irmãos, temos que permitir que os nossos irmãos também limpem os nossos pés. Eu não sei se você está a entender a profundidade disto. Tem a ver com, não é com o facto de lavar fisicamente os seus pés, mas é Jesus entrar nas nossas sujeiras e permitirmos sermos tão abertos e tão transparentes com Deus para haver esta liberdade. E é uma liberdade onde o amor se manifesta de uma forma sobrenatural e profunda. Amém? Estão a entender? Então, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Olha, há uma promessa de felicidade. Há uma promessa de felicidade para quem pratica tudo isto que eu disse. É incrível porque às vezes as pessoas pensam, há pessoas que dizem, Deus só quer coisa, Deus só me pede coisas. Há pessoas às vezes que eu falo de Jesus, eu sou evangelista também, não é? Eu amo falar de Deus, deu uma graça para falar de Jesus para pessoas que não o conhecem. Eu amo fazer isto, a sério. Amo entrar em ambientes que ninguém conhece Jesus, parece que Deus coloca uma mensagem. Ainda esta semana foi o Pai de Santo, era o Pai de Santo, e Deus deu uma graça para falar com aquela pessoa, e não é o primeiro, já a semana passada, de vez em quando aparecem assim essas pessoas, e Deus dá uma graça para falar dessas pessoas, só que lá está, cada pessoa tem que ser um discurso diferente da outra, não é? E nós temos que falar do amor de Jesus de uma forma simples, do perdão, da graça que Ele tem para todos nós. E esses por acaso até não fazem esse tipo de questionamento, porque eles já buscam a espiritualidade deles, lá da forma deles, eles parece que andam a cavar mais, só que eles ainda não encontraram só o caminho que é Jesus, não encontraram Jesus, a verdade. Então tem que ter uma graça e uma sabedoria para falar a essas pessoas. Então, agora, pessoas que eu conheço assim, que são das babadeiras, e isso, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: essas coisas aí de Deus, agora tenho que deixar de beber, tenho que deixar de fumar para aceitar a Deus, para aceitar Jesus. E eu pergunto só à pessoa: mas onde é que eu falei disso? Ou onde é que tu viste isso? Mas a pessoa, dentro dela, pensa que para andar com Jesus tem que largar estas coisas. Pronto. Porquê que eu estou a falar isto? É porque há coisas que Deus nos pede para nós fazermos, ou seja, coisas que Deus nos pede para nós largarmos, para nos dar outra. Em especial, negar-nos a nós mesmos. Porque Ele diz que se nós, como eu ontem falei na palavra, que aquela ministração que eu fiz ontem, a palavra que eu falei ontem, que foi João 12, que fala acerca de nós largarmos Não era João 12. Ai, Cláudia Miranda, onde é que tu andas? Não, está tudo certo. Eu pensava que tinha trocado aqui a mensagem. Mas não. Agora deu-me aqui uma branca. Não, está certo, estou a pregar a mensagem certa. Mas foi a de ontem. Creio que foi ontem que eu falei disso, da pessoa largar, que às vezes ele pede-nos para nós largarmos a velha vida, porque ele tem coisas novas e maravilhosas que não dá para ver. Eu dou o exemplo da minha vida, eu larguei coisas que eu tinha, não estava com uma vida instável, não estava mal, mas tive que na altura tomar uma decisão de largar tudo
e optar por acreditar na palavra, que Deus disse que se nós largássemos aqui na terra, Ele nos daria coisas maiores aqui. Não fui em busca essa palavra aí, só tive a revelação profunda dela para aí há uns 4 anos, 3 anos, mas sempre fui assim, sendo uma sequência. Se Deus diz-me que se eu fizer isto, que eu vou ter este benefício assim, se eu descansar o meu coração, deleita-te no Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que incrível, Ele está a pedir uma coisa para você fazer, para lhe dar outra. E o que Ele vai dar é mau? Não. Agora, será que é difícil para a pessoa deleitar-se? Ou seja, deleitar-se é a pessoa descansar e confiar plenamente em Deus. E Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Isso é maravilhoso. Só que é preciso nós tomarmos, às vezes, uma atitude para recebermos algo de Deus. Pronto, e aqui ele diz, já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Então ele está-nos aqui a dar uma orientação de algo que devemos fazer, como eu acabei de dizer, o que nós devemos fazer acerca de lavar os pés, essa parte, para que há uma promessa de felicidade. Era aquela sensação que eu lhe estava a falar daquela parte do lava-pés, é uma sensação tão... As pessoas podem pensar, agora vou lavar os pés do outro, agora vou... Mas as pessoas respondem assim, de uma forma, às vezes, quando não têm conhecimento, que chega a ser engraçado, não é? Pronto, e ele diz assim, não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi. E Jesus está a falar isto. Pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Tem que se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. As pessoas pensam assim, tem que se cumprir, obrigatoriamente tem que se cumprir aquilo que eu digo. Não, obrigatoriamente tem que se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. O que eu profetizo com a minha boca tem poder, as minhas palavras têm poder, mas a palavra de Deus prevalece acima de tudo aquilo que eu possa dizer. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso, olha aqui, Deus falou tão profundamente ao meu coração, eu espero que fale consigo também. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou. Então aqui Jesus revela uma humanidade, uma transparência, uma comunhão. Olha aqui, meu Deus do céu. Depois dos pés serem lavados, depois de ele ter lavado os pés deles, depois de ele ter lavado os pés dele e todos aceitaram que os pés fossem lavados, todos os aceitaram, olha aqui o que é que Deus vai falar ao seu coração, todos aceitaram que os pés fossem lavados. E quando eles tinham os pés limpinhos, Jesus estava-se a revelar a eles. E eu acredito que quando você permite que Deus limpe os seus pés, quando você limpa os pés do seu irmão, você obedece a isto, Deus revela-se assim de uma forma mais profunda. Ele estava aqui a dizer assim, depois de lavar os pés, diz assim, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem, aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Se eles não tivessem lavado os pés, Jesus não lhes tinha revelado isto que eu lhe vou dizer. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, ou seja, se você é um enviado de Jesus, quem me receber a mim como enviada de Jesus, também me está a receber, ou seja, está a receber Jesus. E quem recebe a Jesus que está consigo e comigo, recebe aquele que me enviou. Recebe a Deus. A pessoa quando aceita a si o Jesus que está em si, essa pessoa recebe a Deus. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito. Então Jesus também se afligia, Jesus tinha emoções. Ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Então olha aqui como Jesus estava a revelar neste momento depois de lavar os pés. Olha que intimidade. Olha que comunhão que ele estava a ter com eles. Olha que mesa que ele preparou ali. Diz assim, Simão Pedro, onde é que eu ia? Afirmo que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Jesus ama quem ele quer. Jesus ama a todos. Estava ao lado dele aquele que era mais chegado. E se Jesus amava mais aquele? Está tudo bem. Jesus, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal e disse, eu imagino-lo a fazer assim um sinal na mesa. Olha, pergunta de quem o mestre está a falar. Ele deve ter falado assim para, olha, ó João, que era João. João, pergunta de quem é que o mestre
Está falando, porque Pedro, como era bem agressivo, já devia querer dar umas pingas nele. Já deve ter pensado, diz lá quem é, que é para nós dar já umas pingas. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e João obedeceu e perguntou, Senhor, quem é ele? Ele deve ter reclinado. Jesus, fala quem é que te vai trair? Quem é ele? É aquele a quem eu vou dar. E Jesus, olha aqui, quando há comunhão, quando os pés estão limpos, quando nós permitimos que Jesus nos limpe os pés, quando nós limpamos os pés dos nossos irmãos, aqui neste momento, olha que incrível esta comunhão que eles estavam ali a ter. Como aqui fala, a sequência é que quem permite que Jesus limpe os pés, que tem comunhão com ele. Então Jesus ali começou a dizer tudo. Jesus aqui não escondeu a eles quem é que era o traidor. Repare, Jesus não escondeu a eles quem é que era o traidor, porque aqui diz assim, então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, João encostou-se a Jesus como o mais chegado, não é? Olá, sejam bem-vindos. Chegou-se ao pé de Jesus, imagina ele, diz quem é, mandar de Pedro, porque Pedro devia lhe querer dar umas, não é? Quem é? É aquele, e olha aqui, Jesus não disse, não vou dizer, vou ficar calado, Jesus disse assim, é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Jesus foi muito direto, muito claro na resposta. Jesus foi muito direto e muito claro na resposta. É aquele a quem eu vou dar o pão, o pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Então, Jesus respondeu ou não respondeu? Jesus respondeu a quem é que era o traidor ali da mesa ou não respondeu? Agora repara aqui no que é que aconteceu. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho, então Jesus fez precisamente o que ele disse. E aqui você vê a fidelidade de Jesus. Quando Jesus fala uma coisa, ele faz. Jesus não mente. Jesus não é como os homens que mentem. Ele pegou no pedaço de pão, passado no molho, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E repara aqui não diz que ele escondeu dos outros e fez assim por baixo da mesa, olha, toma aí o pão, não fez nada disso. Ele passou um pedaço de pão e deu a Judas. E ele tinha falado com eles anteriormente quem era o traidor ou não falou? Falou ou não falou? Ele falou. Então, ele disse assim, olá minha linda, tudo bem? Deus abençoe a tua vida. E então Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele e foi aqui que Deus falou muito ao meu coração. Anteriormente, Satanás só tinha colocado uma ideia na mente de Judas. E você vai entender aqui o que eu lhe vou dizer. Quando ele deu o pão, quando Jesus lhe deu o pão, assim que Judas recebeu o pão, que ele recebeu o pão, Satanás entrou nele e Jesus disse a Judas. Então, houve uma palavra da parte de Jesus. Então, nada acontece ao acaso quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você anda na mesa com Jesus, quando você às vezes pensa assim, as coisas estão fora do controle. As coisas não estão fora do controle, as coisas estão a acontecer sempre debaixo de uma palavra de Jesus. E se Jesus não tivesse dado esta palavra, Jesus podia ter dado o pão a ele. Satanás até podia ter entrado nele, mas Jesus tinha que dar a última palavra. Repara aqui. E assim Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, olha aqui como o cão é comandado por Jesus. Às vezes as pessoas ficam assim, o diabo está com o controle de todas as coisas. Não, Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle do diabo, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele disse assim, olha o que é que Jesus disse. Então, depois de dar o pão, Jesus, eu imagino ele com a delicadeza dele, com a educação, com a mansidão, com o amor dele, pegou no pão, disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Então, foi a palavra de Jesus que o ordenou fazer aquilo que ele tinha que fazer. Para quê? Porque o propósito se cumprisse. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Então, repare, nenhum dos que estava à mesa, Jesus foi claro, foi transparente, não escondeu de nenhum deles o que ele estava a passar na mesa. Não escondeu. Ele foi claro, respondeu, olha, é quem eu vou dar o pão. Mas nenhum deles entendeu. Quantas vezes Jesus nos fala certas e determinadas coisas e nós também não entendemos? Porque lá está, talvez às vezes não seja para entender neste tempo, seja para entender mais tarde, assim como ele disse a Jesus, agora você não entende o que eu estou a fazer, porém mais tarde vai entender. Então, creia que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que
estava à mesa entendeu porque Jesus disse isso, como era Judas que tomava conta da bolsa, ou seja, eles viram, só que interpretavam de outra forma. Eles viram que ele entregou o pão a Judas, que eles também não estavam ali a dormir, não é? Mas não entenderam, interpretaram de outra forma, porque o Espírito Santo de Deus não queria que eles se entendessem tudo. Porque se imagine que eles tinham entendido o que é que iria acontecer. Eles iam se jogar, iam, sei lá, dar pedradas em Judas, iam bater nele. Pedro, então, que estava com uma sede, que ele foi logo o primeiro a perguntar quem é? Porque Pedro era, possivelmente, dava-lhe uma tareia. Mas o Espírito Santo de Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, eles pensaram que fosse por causa do dinheiro. Aquilo que eu lhe disse, que era a fraqueza de Judas. A fraqueza de Judas era o dinheiro. E o diabo ataca na fraqueza das pessoas. Ele sabe da fraqueza das pessoas. Ele vai jogar setas, vai colocar ideias na mente, entra na mente da pessoa. Só que lá está. A palavra de Jesus permanece sempre. Por isso é que você deve usar a ferramenta da palavra. Deve usar a arma da palavra contra as ideias demoníacas do diabo. Alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa e desse alguma coisa aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. Olha como é que o diabo se submete a uma ordem de Jesus. Aqui diz que o diabo entrou em Jesus. Satanás entrou. Então Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Aqui uns versículos anteriormente diz assim, o diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Iscariote, a ideia de trair Jesus. Já tinha uma ideia colocada pelo diabo. Satanás entrou nele, Jesus deu a ordem e ele mal recebeu o pão, saiu logo a correr, porque obteceu uma palavra. Não foi por causa do pão, foi por causa da palavra de Jesus. Vai e faça logo aquilo que você tem que fazer. Olhe que poder que Jesus tem. Olhe que poder incrível que Jesus tem. Isto é incrível, isto é maravilhoso. Judas recebeu o pão e saiu logo à ordem da palavra de Jesus. Então, a palavra de Jesus prevalece sobre todas as coisas. A palavra de Deus prevalece sobre todas as coisas na sua vida. Nunca duvide que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes, eu sei que você passa por certas e determinadas circunstâncias e começa a pensar assim, meu Deus, tudo fugiu do controle. Eu estou a servir a Deus, eu estou a fazer o que é certo, eu estou a ser íntegra, Jó também foi íntegro, eu estou a ser uma pessoa íntegra, estou a servir, eu estou a buscar a verdade, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a verdade, eu quero viver a verdade, eu quero viver os sonhos que Deus tem para mim, eu quero ser uma pessoa como Deus me criou para ser. Porque é que as coisas não estão a acontecer? Talvez você não esteja a entender agora, mas você vai entender depois. Há coisas que você não entende agora, mas você vai entender depois. Você já teve uma visão daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Você já teve uma foto, já viu uma imagem daquilo que vai acontecer no futuro, mas Deus não lhe vai mostrar o processo. Então, o que eu tenho a dizer é que continue a obedecer a Jesus, continue a obedecer à palavra, continue a acreditar que Ele está consigo, que Ele não o deixou, nem o desamparou, não a deixou, nem o desamparou. Amém? Então, que Deus continue a falar ao seu coração. Eu quero terminar esta live aqui com uma oração, só tomar aqui um pouquinho de água. Está calor, aqui está 40 graus. Amém? Obrigado pela sua presença aqui. Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que esteve aqui comigo, Senhor, nesta live. Senhor, quero agradecer porque o Senhor é bom e sempre fala aos nossos corações. Nos dá palavras maravilhosas, Pai, nos ensina, Pai. Eu quero abençoar cada vida, Pai. Que cada um possa ser tocado de uma forma especial pela sua poderosa presença, Pai. Eu oro, meu Pai, para que nós possamos realmente ter um coração como o Senhor Jesus e aprender com o Senhor Jesus. Permitamos que o Senhor lave os nossos pés, porque a sua palavra diz, quando nós o permitimos, que nós temos comunhão com o Senhor. Nós temos comunhão com o Senhor. Nós queremos ter comunhão, queremos ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Nós queremos apenas obedecer à sua voz e viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro para que, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa também restaurar sonhos, pessoas que estão feridas e magoadas, porque pensam que, devido às dores do processo, devido às coisas que estão a acontecer, aos ventos contrários, a pessoa até pensa às vezes que o Senhor já se esqueceu dele, que o deixou de lado, mas que entenda e receba esta palavra no seu espírito, que há coisas que não está a entender agora, mas que vai entender depois, e que o final sempre será melhor que o início, que a pessoa possa entender assim como Jesus entendia para onde ele vai, você possa ter uma imagem forte
no seu espírito do seu destino e que se foque nela, que o Senhor possa restaurar a esperança no seu coração, restaurar a fé no seu coração. Eu abençoo muito a sua vida, que você possa prosperar, que possa hoje acontecer na sua vida milagres e maravilhas, que você se precisa de alguma cura física no seu coração ou na sua alma, que você possa sentir essa cura, que a presença do Senhor Jesus possa estar aí consigo. Talvez você precise de ser limpo de alguns pecados, então eu vou fazer aqui como está. Eu estive aqui a partilhar esta palavra consigo. Eu oro para que o Senhor Jesus perdoe os seus pecados, que Ele limpe a sua sujeira, que Ele tenha misericórdia de si, assim como tem de mim, e que você possa entender que Ele tem sempre uma nova chance para si, que o Senhor possa trazer um arrependimento profundo ao seu coração, que você se arrependa e siga com umas sandálias novas, com um calçado novo, dado pelo Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar esta live aqui que foi tão maravilhosa, eu vou deixar ela hoje aqui para você poder ouvir de novo, partilhar com outras pessoas, para que outras pessoas recebam esta palavra que foi bem revelada, bem maravilhosa. Eu sou muito grata a Deus pelo que hoje Deus falou ao meu coração e falou ao nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a vossa vida. Beijinhos grandes no seu coração. Sayonara, Rebeca, Eliette, Glória, Marcos, Tantos, Webson, aqui, Marli, Alissa, Júnior, bem, a todos, Janete, Romulo, tantos, mas que Deus abençoe vocês todos. Se eu não disse aqui o seu nome, peço mesmo que Deus abençoe muito a vossa vida, que vocês tenham a melhor quinta-feira que já tiveram até sempre. Saia daqui fortalecido e renovado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até uma próxima.